11 dicas rápidas para o investidor iniciante na bolsa de valores e renda fixa. Então esse vídeo, na realidade, pessoal, é uma solicitação de vocês. Eu nem gosto muito de produzir conteúdo relacionado a investimentos, mas como vocês me pediram horrores, a gente vai fazer um vídeo direto ao ponto aqui, principalmente para quem está começando nesse mundo dos investimentos, tá? Então, primeira dica, entenda quais são os seus objetivos. Então não adianta nada você começar a investir, por exemplo, na bolsa de valores e nem sabe qual é o objetivo. Ah, eu quero viver de renda no futuro. Ah, eu quero construir minha aposentadoria. Ah, eu quero simplesmente fazer a proteção do meu capital. Ah, eu quero diversificar meu patrimônio. Ah, eu quero montar uma reserva financeira para que meu filho, quando chegue aos 18 anos, ele tenha condições de estudar numa faculdade particular, por exemplo. Então você tem que entender, primeiro de tudo, porque isso aí vai ser o seu grande pilar. A partir dessa informação, você vai montar todas as outras questões, todas as outras dicas que eu vou trazer aqui, tá? Então, a primeira delas, entenda quais são os seus objetivos e registre isso, tá? Então, é a primeira coisa. Você não precisa, vou comprar ação tal. Não. Entenda primeiro quais são os seus objetivos com os investimentos. Segunda dica, livre-se de dívidas. Então, antes de pensar em começar a investir em bolsa de valores ou renda fixa, tanto faz se é bolsa, se é renda variável ou renda fixa, você tem que se livrar da sua dívida. Por quê? Porque geralmente os juros que você paga em uma dívida dificilmente vai ser menor do que os juros que você ganha em um investimento. E somente em raríssimas exceções, em situações contrárias a essa, valeria a pena você manter a dívida e investir. Então, por exemplo, supondo que a dívida que você tem, ela custa 0,4% ao mês. E nos investimentos, na renda fixa hoje, você está conseguindo quase ali 1% ao mês. Cara, nesse item específico, nessa situação específica, valeria a pena mais você investir o dinheiro do que quitar a dívida. Mas, pessoal, é extremamente raro disso acontecer. Geralmente é o contrário. A sua dívida, ela custa, por exemplo, 1,5% ao mês e muito dificilmente você vai conseguir uma rentabilidade superior a essa. Então, nessas situações que englobam a maioria dos casos, faz muito mais sentido você se livrar das dívidas para depois pensar em realizar bons investimentos, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Terceira dica, conheça os principais investimentos para iniciantes. Então, é interessante você entender como funciona a sistemática. Por exemplo, o que é renda fixa e o que é renda variável. Você entender as diferenças que existem dentro da renda fixa. Por exemplo, o que é renda fixa pré-fixada, o que é renda fixa pós-fixada, o que é CDB, o que é LCI, letras de crédito imobiliária, o que é LCA, o que é CRI. Então, esses itens iniciais são muito importantes você entender, pelo menos os conceitos básicos. O que é ETF, por exemplo? Como funcionam as ações? O que são fundos imobiliários? O que são REITs? O que são stocks? Então, é muito importante você conhecer os principais investimentos para iniciantes. E repara, não é se aprofundar, pessoal. É só entender o que é cada uma dessas coisas e entender como que ela funciona dentro de uma carteira de investimentos. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre esse item, comenta aqui embaixo que se tiver bastante gente querendo saber, eu faço um vídeo explicando cada um dos principais tipos de investimento para iniciantes separadamente. Quarta dica, faça uma reserva de emergência. Pessoal, é fundamental, se você não sabe o que é reserva de emergência, é aquela reserva que você monta justamente para eventuais problemas que você não sabe que vão acontecer. Então, exemplo, supondo que estoure um encanamento de casa, supondo que o meu gatinho passe mal, por exemplo, a minha filha, ela passou mal há um mês atrás, mais ou menos, a gente teve que pagar de veterinário, custos R$1.000 e poucos. Por exemplo, você mesmo passar mal, o seu carro ter um problema que eventualmente você vai ter que pagar sem ser com dinheiro do seguro. Então, esse dinheiro, essa reserva de emergência, serve justamente para imprevistos, coisas que você não estava aguardando. Por exemplo, você ser demitido também. Outras notícias. Me perdoem. E como você pode montar essa reserva de emergência? Pessoal, vocês têm que deixar no lugar mais seguro possível e que tenha liquidez imediata, liquidez diária, que você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento. Então, aconteceu o problema hoje, eu consigo sacar aquele dinheiro na hora. Então, é muito importante que esses dois itens sejam extremamente respeitados na hora de você deixar esse dinheiro separado para a sua reserva de emergência. E geralmente, o pessoal utiliza pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardado em algum rendimento seguro com liquidez diária, como por exemplo o próprio Tesouro Selic, como por exemplo esses aplicativos de pagamento que tem 100% do CDI, como por exemplo o próprio Nubank com a caixinha do Nubank, o PicPay, entre diversos outros aí aplicativos de pagamento ou até mesmo instituições financeiras que tenham esses tipos de investimento atrelado aí 100% do CDI com liquidez diária. E é importante que você separe de 6 a 1 ano do seu custo básico de vida. Então, supondo que para eu sobreviver, os meus custos básicos, né, para eu alugar o meu imóvel, para eu pagar os meus custos de vida básicos, como por exemplo alimentação,
supondo que custe 3 mil reais, tá? Então eu tenho que separar de 18 mil a 36 mil nessa reserva de emergência. Lembrando que tem alguns influenciadores, alguns educadores financeiros que falam que é até mais interessante acima de 12 meses. Eu, particularmente, deixo 10 meses do nosso custo de vida na reserva de emergência. Outra dica é a questão de você fazer agora uma reserva de oportunidade. Essa aqui já tem outra vertente, como o próprio nome diz, oportunidade. Você vai ter um dinheiro guardado, também num local seguro, também com liquidez diária, só que esse dinheiro ele vai servir para aproveitar oportunidades que vão acontecer na sua vida. Supondo que surgiu um treinamento que você vai ganhar uma renda extra, vai ganhar mais dinheiro para aumentar os seus aportes. E é uma oportunidade muito legal que o curso custava 3 mil reais, está custando 500. Beleza, é uma oportunidade. Esse dinheiro você pode utilizar para isso. Supondo que você já entende um pouco mais de investimentos e surgiu uma oportunidade de comprar uma ação muito boa num preço extremamente descontado. É esse dinheiro da reserva de oportunidade que você vai retirar para realizar esses investimentos, tá? Então é extremamente importante você montar, após a sua reserva de emergência, você montar a sua reserva de oportunidade. Próxima dica, monte a sua carteira de investimento aos poucos. Tenha paciência e disciplina. Então não tem necessidade, pessoal, nos investimentos, principalmente quando você está pensando no longo prazo, que é justamente o que eu estou trazendo aqui, não tem necessidade de você montar essa carteira no desespero. Chegar lá, supondo que você tem 100 mil reais à disposição para poder realizar os seus investimentos agora, nesse mês, por exemplo. Não faz sentido nenhum você pegar todo esse dinheiro e comprar em um único mês, até porque você está começando nesse mundo dos investimentos. Então faz muito mais sentido você ir montando a sua carteira de investimentos aos poucos. Então beleza, eu tenho 100 mil aqui para investir de um terreno que eu vendi. Beleza. Então comece a fazer investimentos de 5 mil reais por mês. Não tem necessidade de você aportar os 100 mil de uma vez. Então no primeiro mês, separa os 5 mil para poder realizar seus investimentos. No segundo mês, mais 5 mil e por aí vai, tá? Não tem necessidade de ter pressa nenhuma ao montar a sua carteira de investimentos, principalmente se você é iniciante. Próxima dica, invista em algo que você conhece ou que você tem um pouquinho mais de proximidade, de intimidade. Então o que eu mais vejo, por exemplo, são pessoas que têm um amplo conhecimento de medicina e não investem, por exemplo, em Fleury, quando na realidade poderia fazer muito sentido, como ele já tem conhecimento dessa área e já tem um relacionamento dentro dessa área, faria muito mais sentido ele começar a investir por esse setor ou pelo setor farmacêutico, por exemplo. E o que eu mais vejo é justamente as pessoas fazendo investimento em áreas que elas não têm contato nenhum, não têm intimidade nenhuma ou não têm interesse nenhum. Por exemplo, eu mesmo cometi esse erro, eu nem gosto de dizer, mas eu vou deixar claro aqui pra vocês. Exemplo, surgiu a oportunidade de investir em Axie Infinity, que tem a questão relacionada a metaverso, a criptomoedas, e eu tinha um dinheiro separado e eu falei, cara, vou colocar uma grana nessa parada. Eu coloquei cerca de 40 mil reais, investi em times de Axie Infinity, etc. E acabou que eu perdi todo esse dinheiro. E foi justamente porque eu negligenciei justamente essa dica, investir em algo que você minimamente conhece ou minimamente tem algum contato. Eu investi em algo totalmente desconhecido para mim, que seria esse universo de criptogames. Eu gosto muito de criptomoedas, inclusive tem uma parte boa do meu patrimônio em Bitcoin e Ethereum e algumas ali altcoins, só que, cara, me senti confiante, acabou que eu investi em algo que eu totalmente desconhecia, que era o caso dos criptogames, e acabei perdendo todo esse dinheiro. Então essa dica é muito importante. Procure investir em algo que você conheça, ou que você goste, ou que você tenha um mínimo contato no seu dia a dia. Então, por exemplo, cara, faz sentido você investir numa empresa totalmente desconhecida para você, ou faz sentido, por exemplo, investir numa Apple, tá? Que provavelmente você está assistindo esse vídeo de um celular da Apple, ou, por exemplo, um celular da Android, né? Ou você, por exemplo, investir no Google, no YouTube, que é justamente a plataforma que você está assistindo esse vídeo, e que você tem um mínimo de contato e tem um mínimo de conhecimento de como funciona a monetização dessa empresa, tá? Então é fundamental seguir essa dica à risca. Próxima dica, focar na renda e não em ganho de capital. Então, para você que está preocupado em investir, pensando na sua aposentadoria, no seu futuro, naquela velha máxima de viver de dividendos, viver dos seus ativos negociados na bolsa de valores e também na renda fixa, cara, você tem que focar na renda mensal desses dividendos e não propriamente no ganho de capital. O que eu quero dizer com isso? Supondo que você investiu 100 mil reais numa ação X ou num fundo imobiliário X, ou até mesmo numa carteira diversificada, 100 mil reais. E porventura, nos 2 meses seguintes, a sua carteira caiu 20%. Então caiu de 100 mil para 80 mil. Só que pensa comigo, supondo que você já recebia de dividendos 1.000 reais nessa carteira. Só que mesmo essa carteira valendo, entre aspas, menos naquele dia, você vai receber 1.600 reais de dividendo. Cara, você tem que focar justamente nisso. Focar na renda e focar menos em ganho de capital. Nessa situação hipotética que eu criei aqui para vocês, beleza, é ruim você ver o seu patrimônio estar 20% menor? Sim. Só que o que acontece? Se essas são boas empresas, se essas são boas ações, se são bons fundos imobiliários, vai ser uma oportunidade para você comprar esses mesmos ativos
com desconto, entendeu? Então você vai comprar uma quantidade maior até de ativos. Se antes você comprava 10 ações por mês, você vai conseguir comprar nesse mês que ele tá valendo menos, 18. Então repara que, além de você conseguir comprar maior quantidade de ativos, você vai receber maior quantidade de rendimentos todos os meses. Então por isso que é muito importante para você que é investidor de longo prazo. Óbvio, você tem que pensar no ganho de capital? Tem, mas é muito mais importante você focar na sua renda, no crescimento da sua renda ao longo dos seus anos de investimento de investidor. Próxima dica, entender que os mercados eles são cíclicos. Então, vão ter momentos de alta, vão ter momentos de baixa. E é fundamental você entender essas oscilações para justamente se aproveitar delas. Porque momentos que o mercado está em baixa são momentos que você vai comprar os ativos descontados. Isso aí é uma baita oportunidade e é justamente aí que os investidores conseguem obter os melhores resultados. Não é no mercado de alta, e sim no mercado de baixa. Então você tem que entender esse ciclo de mercados, entender que eles fazem parte para não acontecer o contrário, de ter o mercado de baixa e você vender os seus ativos, quando na realidade poderia ser uma oportunidade muito boa para você estar comprando ativos a ótimos preços. Próxima dica, diversificação em ativos. Então é muito interessante você ter ativos diferentes dentro da sua carteira. Então é interessante você ter ações, é interessante você ter outra parte em fundos imobiliários, é interessante você ter outra parte em renda fixa com liquidez diária, é interessante você ter outra parte em renda fixa de maior prazo, então de longo prazo, que não tem necessidade de ter liquidez diária, só que vão ter rentabilidades maiores, vinculadas, por exemplo, à inflação, outra vinculada, por exemplo, ao CDI, e por aí vai, tá, pessoal? Então é muito importante você ter uma diversificação de ativos na sua carteira. Próxima dica, diversificação em moedas, em países. É muito interessante você ter uma parte do seu patrimônio também em outras moedas. Então, por exemplo, você dolarizar o seu patrimônio, que inclusive se a gente pegar o histórico de valorização das moedas, a gente pode observar que o real se depreciou muito quando comparado ao dólar. E se você tivesse investido em dólar, em empresas americanas, ou até mesmo trocado real por dólar, você teria surfado uma rentabilidade extremamente interessante somente por ter diversificado em moedas em países. E tão interessante quanto isso, pessoal, é a gente observar outros países que estão aqui na América do Sul, que estão sofrendo horrores com as situações que vocês já sabem que vem acontecendo aí nos últimos meses, nos últimos anos, que a sua moeda depreciou absurdamente. E por consequência, mundialmente, esses investidores ficaram extremamente mais pobres. Agora, investidores que tinham dolarizado seu patrimônio, que tinham investimentos fora do país, não sofreram tanto com essa situação que esses países estão vivendo nos dias de hoje. E pode ser interessante você que vive no Brasil ou em outro país da América do Sul, e pode ser interessante você, entendendo todas essas circunstâncias, ter uma parte do seu patrimônio diversificado em outras moedas, no caso em dólar, por exemplo, ou em outros países. Você comprar ações americanas, por exemplo, ETFs de empresas americanas, REITs, que é o equivalente aos fundos imobiliários aqui do Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Então é interessante você ter essa diversificação também em moedas e em países. Próxima dica, diversificação em setores. Então não adianta nada, por exemplo, você investir na bolsa de valores, mas só investir, por exemplo, no setor bancário, né, no setor de bancos. Não faz sentido você deixar todo o seu capital exposto somente a um setor. Vai que aconteça alguma coisa específica contra esse setor, né? Seria muito interessante você ter uma carteira diversificada também em outros setores. Você ter também, por exemplo, empresas relacionadas à tecnologia, empresas relacionadas ao setor de seguros, por exemplo, empresas relacionadas ao setor imobiliário, empresas, por exemplo, de comida, como a Camil ou a M. Dias Branco, tá? Então é muito interessante você estar diversificado em vários setores, porque em alguns momentos do ano, um setor vai ser mais prejudicado que outro. E a partir do momento que você tem uma diversificação em setores diferentes, a sua carteira vai sofrer menos com essas oscilações. Próxima dica, fundamental, essa aqui é fundamental, pessoal. É fundamental você reinvestir os seus dividendos, justamente para poder colher os benefícios dos juros compostos. Para vocês terem noção, na média, 80% do retorno de fundos imobiliários, de quem investe em fundos imobiliários, vem da reaplicação dos dividendos. Quando você pega, por exemplo, os fundos imobiliários e verifica quanto do retorno total veio da apreciação da cota e quanto veio da reaplicação dos dividendos, a gente vê que 80% veio da reaplicação dos dividendos. Isso é incrível e mostra justamente a importância de você reinvestir os seus dividendos. Para ações, por exemplo, essa mesma média que era de 80% do retorno de fundos imobiliários, para ações é de 50%. Então é 50% a valorização da cota e 50% dos dividendos. Sendo assim, você que pega os seus dividendos e gasta, você com certeza está
abrindo de retornos muito grandes no futuro. E um retorno que não é pífio, tá? Ele é extremamente significativo e vai mudar muito a sua rentabilidade no longo prazo. Então, receber o dividendo é interessante você reinvestir em novas ações, em novos fundos imobiliários. Lembrando que não tem necessidade de você comprar exatamente o mesmo ativo que veio aquele dividendo. Então, por exemplo, foi o XPML11 que me deu o dividendo de R$400 nesse mês. Então eu vou comprar novas cotas de XPML11. Cara, você pode fazer isso, mas eu particularmente prefiro escolher o melhor destino naquele momento. Então, supondo que XPML não é a melhor oportunidade naquele momento, e sim o IRDM11. Então, naquele momento, eu vou dar prioridade para reinvestir os meus dividendos no IRDM11. E por fim, pessoal, última dica é aprender a ganhar mais dinheiro, a ter outras fontes de renda para potencializar os seus investimentos todos os meses. Então, para potencializar os seus aportes mensais. O que eu quero dizer com isso? Supondo que você planejou lá... Eu consigo investir R$500 por mês. Beleza, você vai investindo. Primeiro ano, R$500. Segundo ano, R$500 também por mês. Só que, cara, é interessante você obter novas formas de ganhar dinheiro. Supondo que você passe a ganhar R$600 aí com essa nova fonte de renda que você aprendeu. Pode ser com e-commerce, pode ser com dropshipping, pode ser montando mesmo canais de YouTube, pode ser com milhas aéreas, que é o conteúdo de outro canal nosso, que inclusive vou colocar aqui nos cards. Enfim, independente da forma que seja. Cara, repara, se você vai ganhar R$600 a mais com essa renda extra e você pegar toda essa renda extra e reinvestir em renda variável ou renda fixa, repara que seu aporte, ao invés de ser R$500 por mês, vai passar a ser 500 mais 600. E isso aí vai acelerar e muito o seu processo de enriquecimento na bolsa de valores pensando no longo prazo. Possivelmente vai adiantar muito a sua aposentadoria, que inclusive foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei investindo na bolsa R$500 por mês, 600, era nessa faixa. E a partir do momento que eu ganhei mais dinheiro com outras fontes de renda, por exemplo, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com e-commerce, eu pegava toda aquela renda do e-commerce, então eu pegava, por exemplo, R$6.000 que a gente teve de lucro, eu pegava esses 6.000 e reinvestia junto com o meu aporte mensal. Então, ao invés de ser R$500, passou a ser 5.500, 6.500. Repara a diferença e o quanto eu estou adiantando dessa minha aposentadoria. Foi exatamente isso que eu fiz e exatamente isso que eu sugiro para vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários agora, pessoal, o que vocês querem que eu traga de mais conteúdos relacionados a investimentos em renda variável e renda fixa, pensando no longo prazo, que a gente bola aqui esses conteúdos e traz para vocês aqui, tá? E não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque somente assim o YouTube vai te avisar os próximos vídeos que a gente vai postar como esse aqui no nosso canal. E se você não tiver inscrito, infelizmente você não vai receber. Tamo junto, te vejo nos próximos vídeos.